Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Costelas. Yuki foi à praia com seu irmão Keisuke e sua cunhada Riruko, mas decidiu aproveitar o seu tempo apenas sentada lendo um livro. Eles a convidaram para se divertir com eles na água, mas ela disse que preferia ficar ali e que eles não precisavam se preocupar com o fato de ela estar sozinha. Keisuke, que já desconfiava do motivo para ela preferir ficar na areia, perguntou se ela estava apenas com vergonha de usar uma roupa de banho por não ter tantas curvas. Ele tentou animá-la, dizendo para ela não se preocupar com isso, mas Yuki se irritou com o comentário dele e gritou para que eles a deixassem em paz. Keisuke disse que eles estariam ali se ela mudasse de ideia, mas Yuki acabou ficando o resto do tempo no mesmo lugar. Quando chegou em casa, ela foi direto para o seu quarto e ficou observando frustrada o seu corpo na frente de um espelho. Yuki disse para si mesma que sua cunhada tinha a sorte de ter uma cintura tão fina e que talvez o que a impedia de ter um corpo parecido era o formato de suas costelas. Na escola, ela comentou aborrecida sobre a aula de natação porque, mais uma vez, ela não conseguia se imaginar com peças de roupas que destacariam aquilo que ela mais detestava em si mesma. Sua amiga, que já sabia que ela se incomodava com o tamanho de sua cintura, perguntou por que ela não fazia uma cirurgia para tirar algumas de suas costelas numa clínica de cirurgia estética que ficava na frente da estação. Yuki ficou surpresa com a sugestão, mas ficou animada porque ela não sabia que isso poderia ser feito. Mais tarde, no mesmo dia, ela foi até a clínica sugerida e conversou com um médico chamado Kitamura sobre o procedimento. Ele disse que já tinha feito esse tipo de cirurgia algumas vezes, mas que ela primeiro precisaria passar por uma avaliação de saúde mental antes da cirurgia ser realizada. Yuki não entendeu por que isso era necessário, mas Kitamura explicou que alguns pacientes poderiam ficar insatisfeitos com os resultados por conta das altas expectativas impostas em si mesmo, e isso poderia resultar numa série de problemas mentais. Ao sair da clínica, as palavras do médico lhe soaram um pouco assustadoras e ela pensou que talvez ela não devesse fazer a cirurgia. Mas antes que pudesse refletir um pouco mais sobre isso, ela acabou desviando sua atenção para Riruko, que por algum motivo estava agachada ali perto tapando as orelhas. Yuki perguntou o que estava acontecendo e, com uma expressão cheia de angústia, ela respondeu que gostaria de parar de ouvir aquela melodia assustadora. Yuki perguntou do que ela estava falando e Riruko ficou surpresa por ela não estar ouvindo. Riruko decidiu lhe contar que ultimamente, durante a noite, quando o clima está bem quieto, ela consegue ouvir uma melodia misteriosa que lhe deixa assustada e ansiosa. Um som que lhe causa uma sensação estranha que sai diretamente de seu peito. Ela pede que Yuki se atente bem porque a melodia da qual ela fala está ali presente em algum canto enquanto elas conversam. Yuki se foca bastante e, de fato, a melodia bizarra também chega aos seus ouvidos. Na manhã seguinte, elas contam sobre o que aconteceu para Keisuke e Riruko diz que o som parece lembrar algo feito por um instrumento de cordas. Keisuke, que estava um pouco cético, perguntou se elas não estavam apenas se confundindo com o som ruim de sua guitarra, que tinha sido levado pelo vento até elas. Mas Riruko respondeu que não, pois o que elas ouviram era algo longe de ter sido produzido por uma guitarra. Era um som bem melancólico, uma só nota curta tocada repetidamente. Riruko também disse que essa melodia estava afetando no nível que ela tinha começado a fingir estar bem para não preocupá-los.
Mas sua agonia chegou no ápice e era por isso que na noite passada ela saiu para encontrar a fonte daquilo que fazia seu corpo tremer com um medo tão desconhecido. Keisuke achou tudo isso estranho e decidiu que eles iam até a casa dela para ouvir o som que aparecia de algum lugar durante a noite. Os três esperaram pela melodia que, sem quebrar nenhuma expectativa, apareceu na exata hora quando a mente e os ouvidos de Riruko eram diariamente invadidos. Ela gritou agoniada dizendo que estava ouvindo a melodia e, apesar de Yuki falar que conseguia ouvir um pouco, seu irmão disse que por algum motivo ele não estava ouvindo nada, mas que eles deveriam sair para tentar encontrar de onde aquilo vinha. Depois de um tempo caminhando pelas ruas seguindo aquele som que só as duas podiam ouvir e que ficava cada vez mais próximo, a ansiedade de Riruko ficou ainda mais forte e o incômodo em seu peito aumentou quando elas chegaram até um parque. E lá estava a origem da melodia. Ela vinha de uma mulher estranha que segurava nas mãos uma pequena harpa. Seus dedos não davam trégua para as cordas e o som que continuava saindo delas fez Riruko gritar angustiada pedindo para ela parar. A mulher virou vagarosamente sua cabeça na direção dos três, deixou seu instrumento no banco onde estava sentada e depois caminhou mata adentro, onde desapareceu da vista deles. Keisuke tentou correr atrás dela, mas ela já tinha sumido. Ele pegou no objeto e tentou reproduzir a mesma melodia que por algum motivo estagnou em suas mãos e não trouxe para o ar a melancolia e estranheza quando tocado pelos dedos dela. Yuki achou tudo estranho, mas Keisuke disse que não era possível que aquilo pudesse reproduzir algum ruído, porque instrumentos portáteis precisavam de algo para ressoar o som como uma caixa de som. No entanto, existia algo ainda mais macabro e misterioso. Aquele objeto parecia ser feito de ossos, especificamente de costelas. Yuki e Riruko ficaram bem apreensivas com o que ouviram e Keisuke achou melhor que eles levassem aquilo para a polícia, mesmo ele achando que o objeto era feito com as costelas de algum animal. Riruko ficou de repente um pouco mais agitada e o tomou das mãos de Keisuke para quebrá-lo. Ela jogou a harpa nos arbustos e depois eles foram embora. Misteriosamente, não muito tempo depois, Riruko desapareceu e seu sumiço se tornou um dos assuntos mais comentados porque ela estava fazendo parte de um concurso de beleza bem famoso na cidade. Yuki e Keisuke contaram tudo o que sabiam para a polícia, mas eles não encontraram nenhuma pista da mulher misteriosa que eles viram no parque. Um tempo depois, Riruko foi infelizmente encontrada sem vida num estado deplorável. Seu corpo estava jogado numa floresta com todas as costelas arrancadas e grandes cortes dos pés à cabeça. Keisuke ficou bastante abalado com a morte violenta de sua namorada e Yuki não conseguia parar de pensar no porquê as costelas de Riruko foram arrancadas. Algo lhe fazia acreditar que a morte dela tinha ligação com aquela mulher e com sua harpa feita de costelas. Apesar de tudo isso ter trazido um clima extremamente desconfortável pela forma como aconteceu, Yuki tinha voltado a pensar sobre o seu corpo e ela não conseguia parar de dar atenção para as suas costelas, chegando no ponto em que a cirurgia voltou a ser uma possibilidade porque assim ela poderia conseguir o título que infelizmente Riruko não conseguiu devido à sua morte. Depois de passar pelo teste de avaliação mental, Yuki decidiu fazer a cirurgia sem notificar ninguém de sua família. Já na sala de operações, ela foi informada de que iria levar algum tempo até que a anestesia fizesse efeito
E o Dr. Kitamura decidiu lhe contar que aquela seria a sua terceira vez realizando aquele tipo de procedimento, e que inclusive a pessoa antes dela tinha sido Riroko. Yuki ficou chocada com o que ele disse, mas ele continuou falando e contou que infelizmente ele tinha sido incapaz de perceber que a sua primeira paciente tinha problemas mentais e que eles só pioraram depois que ela não ficou nem um pouco feliz com os resultados da cirurgia. Yuki começou a ficar sonolenta e, talvez por pensar que poderia aproveitar de seu estado para falar mais do que deveria, ele narrou para si mesmo os eventos relacionados com a primeira paciente. Após algum tempo, ela retornou para sua clínica e implorou que ele tirasse mais algumas de suas costelas, porque ela achava que dessa vez ela conseguiria o resultado tão aguardado. Por ser um médico inexperiente, ele acabou na palma da mão dela e fazia tudo o que ela lhe pedia. Ele olhou para Yuki, que ainda conseguia ouvi-lo, e disse que chegou a tirar quase todas as costelas dessa paciente. Esse comentário fez Yuki sentir uma agonia terrível, porque ela estaria logo nas mãos daquele homem que estava descrevendo uma atrocidade como aquela. E o pior de tudo é que por conta da anestesia, ela não conseguia se mexer. No entanto, tudo ocorreu bem. Yuki conseguiu a cintura que tanto buscou e chegou a pensar que as coisas estranhas que ela ouviu o Dr. Kitamura dizer foram, na verdade, alucinações porque ela estava anestesiada. E com as novas curvas vieram os elogios, mas não só isso. A melodia que perseguiu Riroko também veio atrás dela. Desde o dia de sua cirurgia, Yuki passou a ouvir todas as noites aquele mesmo som estranho que feria seus ouvidos, bagunçava sua mente e incomodava o seu peito. Mas diferente de antes, havia algo um tanto distinto em seu tom. Ela tentou pedir ajuda para o seu irmão porque sua ansiedade estava extrema, mas ele, que ainda se recuperava de seu luto, pediu que ela o deixasse em paz. A dor e o incômodo fizeram Yuki caminhar à procura da fonte daquela melodia que, por consequência, a faria dar de cara com aquela pessoa misteriosa. Quando menos esperou, ela já estava dentro da floresta, onde o som era ainda mais evidente. Ela viu nas sombras das árvores, dos arbustos e da noite, a silhueta da mulher que estava de costas produzindo a sua angústia de alguma forma, enquanto segurava o mesmo tipo de instrumento que Riroko havia destruído. Ela a confrontou perguntando que tipo de coisa ela era, mas a mulher apenas continuou tocando sua harpa e riu quando o som atingiu o corpo de Yuki. Enquanto ela sentia fortes dores, a mulher enfim resolveu dizer algo e contou que a sua harpa estava ressoando com o peito dela porque aquele instrumento era feito com as suas costelas que tinham sido removidas na cirurgia. Yuki não podia acreditar que aqueles eram seus ossos, mas mesmo quando a mulher jogou fora a harpa, o som continuou sendo produzido. No entanto, agora ela via claramente que ele saía daquela pessoa que estava na sua frente. A mulher decidiu lhe contar que era o seu próprio peito que produzia a melodia sinistra. Quando o Dr. Kitamura removeu quase todas as suas costelas, ele substituiu o espaço vazio com diversos fios metálicos que, no momento em que se esfregavam uns nos outros quando ela respirava, a melodia era produzida. Mas como mostrar era mais simples, ela começou a tirar a sua roupa para Yuki entender sobre o que ela estava falando. Por debaixo das vestes, seu peito totalmente exposto estava dominado por uma confusão de fios, órgãos apodrecidos e costelas emaranhadas. Uma visão realmente nojenta e assustadora. A mulher também revelou que aqueles ossos que Yuki estava vendo pertenciam à sua cunhada falecida
e que tinha sido o próprio Dr. Kitamura quem os tinha colocado nela. Yuki não podia acreditar, mas o Dr. Kitamura, que havia saído dos arbustos, estava ali para tirar as suas costelas, que também seriam transplantadas no corpo daquela que ela nem sabia mais se poderia ser considerada humana. O Dr. Kitamura tentou agarrá-la enquanto a mulher pegava um forcado com pontas enormes, a mesma ferramenta que tinha sido usada para desfigurar o corpo de Riroko. Yuki correu mata adentro tentando escapar dos dois que a perseguiam. O Dr. Kitamura conseguiu puxar seu pé e Yuki, por muito pouco, desviou da morte certa quando o forcado atingiu o chão do lado de seu rosto. Quando a mulher preparou para acertá-la de uma vez, Keisuke apareceu e a impediu tomando a ferramenta das mãos dela. Ele perguntou se Yuki estava bem e imobilizou o Dr. Kitamura enquanto a mulher fugia para bem longe. A polícia mais uma vez não conseguiu encontrar o seu paradeiro, mas sempre no mesmo horário durante noites calmas, ainda era possível ouvir aquela música sinistra e melancólica produzida pelas costelas de suas vítimas. Fim. Junji Ito aborda em suas histórias a obsessão de diferentes maneiras e nesse conto, vemos esse tema ser explorado no âmbito estético e nas implicações que isso pode trazer para o corpo e também para a mente. Coisa que não é exclusiva dessa história, pois contos como Estátua de Bronze, Horror Cor de Carne e A Escuridão que Suga Sangue também abordam esse assunto. Já é comum vermos que Ito faz diversas críticas à sociedade em suas histórias, e nessa fica bem evidente que há um alerta sobre os padrões de beleza irreais e sobre essa obsessão por um corpo magro ao extremo. A busca constante por um ideal inatingível de beleza pode levar as pessoas diretamente para um caminho de autodestruição. E essa mensagem nos é passada através das incontáveis vezes que a mulher misteriosa faz a mesma cirurgia apenas para terminar de maneira deplorável no fim da história. É claro que Ito não está dizendo que as pessoas não devem mudar aquilo que não gostam em si mesmas, mas que é preciso um certo cuidado, pois medos e obsessões podem levar alguém a situações extremas e irreversíveis quando não se sabe até onde pode ir com segurança. E além das críticas e reflexões sobre a narrativa, Ito também traz uma das muitas personagens que passam por algum processo de mudança física que nos deixa com essa difícil tarefa de não sabermos identificar se a personagem que rouba costelas continua sendo humana ou se ela pode ser considerada um monstro. Mesmo a aparência grotesca por debaixo das roupas e do mistério que a cerca podendo ser apenas alguns elementos adicionados para dar ainda mais antagonismo para a personagem, que talvez seja apenas uma pessoa com problemas mentais graves. Gosto dessa ambiguidade, pois acabo colocando o meu foco nos aspectos psicológicos que só contrastam quando misturados com o horror trazido por Junji Ito. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.